Chega um momento em que você percebe uma verdade dura. Ninguém vem te salvar. Não é o amigo, não é o amor, não é a sorte. E quando essa ficha cai, ou você se destrói de vez, ou decide recomeçar sozinho. Este vídeo é para quem perdeu tudo, ou quase tudo, mas ainda não perdeu o controle de si mesmo. Aceite o fim sem drama. Recomeçar do zero começa com uma atitude simples e brutal. Aceitar que acabou. Acabou a fase. Acabou a relação. Acabou a versão fraca de você. Ficar preso ao "e se" é atrasar a própria vida. Homem que evolui, encerra ciclos sem pedir desculpa. O passado não precisa de explicação. Ele precisa ficar para trás. O que destrói um homem não é o fim em si. É a insistência em reviver o que já morreu. Ficar revisitando conversas, lembranças, decisões erradas. Isso não é reflexão. É prisão. Homem forte entende uma regra simples. Quando algo termina, ele encerra por dentro primeiro. Sem ódio, sem rancor, sem esperança disfarçada. Aceitar o fim é assumir responsabilidade total pela própria vida. É parar de culpar pessoas, circunstâncias ou o tempo. Não foi injustiça, foi realidade. E realidade não se negocia, se aceita e se supera. Enquanto você nega o fim, você vive travado. Quando aceita, algo muda. A energia volta, o foco clareia, a mente se organiza. Você para de perguntar, por que aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que eu faço agora? Esse é o ponto de virada. Não é o momento em que tudo melhora. É o momento em que você assume o controle. E só quem aceita o fim sem drama tem força suficiente para começar de novo, do jeito certo. 2. Cortar o passado sem pedir permissão. Recomeçar sozinho não combina com laços mal resolvidos. Não dá para construir o futuro enquanto você mantém portas abertas para o que já falhou. Cortar o passado não é ser frio, é ser lúcido. Mensagens que você não devia responder, contatos que você mantém por educação, lembranças que você revisita quando está fraco. Tudo isso é passado disfarçado de conforto, e conforto excessivo enfraquece. Homem que decide recomeçar entende uma verdade dura. Ninguém vai fechar ciclos por você. Não existe conversa final perfeita, não existe despedida ideal. Existe decisão. Você não deve explicações para quem já não caminha ao seu lado, e não precisa de aprovação para seguir em frente. Cortar o passado é escolher a própria paz, mesmo que isso pareça egoísmo para quem ficou para trás. No começo dói, porque o silêncio pesa mais que a discussão, mas depois, o silêncio vira espaço, e espaço vira clareza. É nesse vazio que você começa a ouvir a própria voz de novo, sem interferência, sem culpa, sem ruído emocional. Quem não corta o passado, vive em recomeços falsos. Quem corta sofre uma vez, mas avança. E avançar sozinho, consciente, sem amarras, é o primeiro passo real para reconstruir a própria vida do zero. 3. Assuma o controle total da própria vida. Recomeçar sozinho só funciona quando você para de terceirizar a responsabilidade. Enquanto você culpa o passado, as pessoas, a falta de oportunidades ou o azar, você continua parado, mesmo achando que está tentando. Aqui entra uma verdade que poucos aceitam. Ninguém vai organizar sua vida por você. Depois de um certo ponto, não existe mais, não me ensinaram. Existe não fui atrás. Assumir controle total é parar de esperar motivação e começar a agir mesmo sem vontade. É entender que disciplina vem antes da confiança, nunca depois. Você acorda cansado? Mesmo assim, cumpre o básico. Não está confiante? Age do mesmo jeito. Não sabe se vai dar certo? Continua. Homem que reconstrói a vida do zero entende que emoção não manda mais. Ela avisa, mas não governa. Você começa controlando o simples. Horário que acorda, o que consome, conteúdo, comida, pessoas. Para onde vai seu tempo? Para onde vai seu dinheiro? Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre parar de viver no modo automático. Cada decisão pequena vira um tijolo. Cada dia cumprido vira estrutura.
E em algum momento, sem aviso, você percebe que não está mais tentando se reconstruir. Você já está reconstruído. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou mais forte do que ela. 4. Aprenda a ficar sozinho sem se sentir vazio. A maioria não tem medo de ficar sozinho. Tem medo de encarar a própria mente sem distração. Recomeçar do zero exige silêncio. E silêncio revela tudo aquilo que você vinha abafando com barulho. Gente, relacionamento, rotina automática. Aprender a ficar sozinho não é se isolar do mundo. É parar de usar pessoas como anestesia emocional. Homem que não aguenta a própria companhia sempre acaba aceitando menos do que merece. Só para não ficar só. Aqui você começa a transformar solidão em base, não em castigo. Você usa o tempo sozinho para pensar com clareza, entender seus padrões, identificar erros que sempre se repetem, alinhar o que você quer de verdade, não o que esperam de você. No começo incomoda, porque o vazio aparece. Mas esse vazio não é falta de alguém, é falta de direção. E direção não vem de fora, ela se constrói no silêncio. Quando você aprende a ficar bem sozinho, algo muda. Você para de implorar por presença, atenção e validação. Relacionamentos deixam de ser fuga e passam a ser escolha. E isso muda tudo. O homem que domina a própria solitude nunca entra em relações por carência, nunca aceita migalhas emocionais e nunca perde a si mesmo tentando manter alguém. Ele não foge da solidão, ele usa ela. 5. Pensa no longo prazo, não no alívio imediato. A maior armadilha depois de um recomeço é buscar conforto rápido. Qualquer coisa que alivie a dor do agora parece tentadora, mas quase tudo que alivia rápido cobra caro depois. Recomeçar do zero exige visão, e visão exige renúncia. Você começa a se perguntar antes de cada decisão: isso constrói quem eu quero ser daqui a 5 anos ou só anestesia o presente? Essa pergunta muda tudo. É aqui que você recusa prazeres fáceis, para de gastar energia com o que não cresce, deixa de viver como se o tempo fosse infinito. O homem que pensa no longo prazo entende que disciplina hoje é liberdade amanhã. Desconforto agora evita sofrimento depois. Constância vence talento e sorte. Muitas vezes o caminho certo é silencioso, solitário e até entediante. Não tem aplauso, não tem validação externa, e quase ninguém percebe o esforço que você está fazendo. E é exatamente por isso que funciona. Você aprende a trocar prazer imediato por progresso invisível, troca desculpas por rotina, troca impulsos por critério,